Boa noite a todos, a todas. Boa noite. Quem nos ouve também pela internet. Eu sou Miguel Brambila, sou trabalhador da casa também e vamos falar sobre espiritismo e o mundo espiritual, que é a proposta da noite de hoje. Então, antes disso, eu vou ler aqui uma mensagem importante do Allan Kardec, para que a gente depois faça uma oração. Você deseja seriamente conhecer a doutrina espírita? Estude profundamente o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Você pretende exercer a mediunidade com real proveito? Estude com dedicação o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Você deseja conhecer a obra e os ensinamentos de Jesus? Estude com dedicação o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo, ou seja, quem escreveu aquilo que estava acontecendo naquele período importante da humanidade, que foi há 150 anos atrás, um pouquinho mais, né? Enfim. Convido vocês todos a fechar os olhos um instante, para que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus e pedir que Ele nos ilumine nesse momento. Através de Jesus, que entre nós se apresenta em oração, quando estamos em seu nome, Ele se encontra entre nós, que possamos conversar um pouco mais sobre esse pensamento consolador, sobre esta fé religiosa e sobre esta filosofia que nos dá luz para a nossa existência, se soubermos encontrar o brilho que nela existe. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos auxiliar neste momento de nossas existências, que seja feita a tua vontade, que assim seja. Que assim seja. O tema de hoje é voltado ao mundo espiritual após a morte do corpo. É bem interessante essa cultura, porque ela vai nos dar um entendimento mais seguro para a nossa realidade atual. Em jornada evolutiva, em caminhada, num corpo físico, e até mesmo fora dele. Para quem ainda não parou para pensar nisso, sempre será importante, né, em algum momento se deparar com essa realidade que deveria ser cotidiana nas nossas vidas, natural, que é o fenômeno do desencarne, da saída do corpo, da morte. Sempre que morre uma pessoa, nós lamentamos, é claro, ninguém gosta de tristeza, de saudade, de funeral. E é por isso mesmo que nós estamos estudando o que existe depois, já há algum tempo, não é verdade? Essa distância que nós percorremos para o entendimento, ela vai diminuindo à medida que nós vamos nos aproximando de Jesus Cristo e da sua misericórdia trazida para este plano físico em nome de Deus. Quando ele veio encarnado na Terra, ele trouxe essa realidade. Mas nós, que lá estávamos também naquele período, achamos que poderíamos mudá-la de acordo com a nossa conveniência, de acordo com a nossa vontade. Então passamos a enterrar tesouros que Jesus nos deixou. Não tem como falarmos, né, sobre o que há no véu da desencarnação, do invisível aos nossos olhos para grande parte das pessoas, sem contarmos também essa parte da história que é a diligência de Jesus sobre o plano físico e sobre os planos espirituais, como um ser de luz, muito antes que a Terra existisse, já criado. Muito antes da nossa própria existência. Nós não podemos deixar de falar de Deus se não pensarmos que, se não colocarmos isso como o principal objetivo de uma compreensão intelectual, que seja, para depois vir o amor, uma norma, um norte, uma
um conselho de Jesus, que foi buscar primeiramente o reino de Deus, para que o resto nos fosse dado por acréscimo. Nós, quando aqui falamos por irmandade, falamos por amizade, a esse compromisso que é usarmos essa ferramenta da palavra que Jesus também usou, para lembrar que nós somos eternos filhos de Deus. Eterno é Deus, que não foi criado. Mas como somos filhos de Deus e somos desprendidos da sua consciência para nos aperfeiçoarmos na sua direção, e a direção é qualquer ponto que nós estejamos, porque Ele está em tudo, dentro de nós também, imortais, infinitos e, portanto, responsáveis pelas escolhas que fizemos numa lógica temporal para atingirmos mais cedo ou mais tarde a estabilidade da paz e da felicidade. E aí, quando qualquer tema nos é convidado, quando nós somos convidados a falar sobre algum tema, a gente passa a pensar de onde começar a falar de Deus e falar de Jesus. Não é? Por onde nós, já que não tem começo nem fim. Então, sobre esse tema do mundo espiritual, eu me lembrei das muitas moradas na casa de Deus, que Jesus disse. E aí, eu me lembro sempre, e repito sempre que posso, uma dúvida que eu tinha antes de conhecer o Espiritismo, logo depois que eu saí da evangelização católica, lá pelos 13 ou 14 anos de idade, e depois aos 15 eu conheci o Espiritismo, e até hoje eu o estudo, e muitas decisões que eu tomei já me livraram de problemas baseados no Espiritismo, na doutrina evangélica espírita, mas a minha dúvida era justamente isso, o mistério da fé que eu não tinha condições de aceitar. Eu pensava, vou morrer, vou virar um fantasma. A ciência não explica a minha consciência. Então, o que me torna seguro, já que essa fé ela é tão subjetiva e sem nenhuma lógica racional? Eu pensava isso aos 13 anos de idade e não queria aceitar isso. Seria mais fácil então ser um materialista, né? Justificaria muita coisa que nós vemos aí. Mas não por acaso o livro dos Espíritos coloca na primeira questão Deus, a inteligência suprema. E passa a explicar que não existe efeito sem causa através do esforço de Allan Kardec, depois que os físicos passam a compreender. Eu não posso simplesmente entrar dentro de casa e jogar na panela as coisas e não ligar o fogo e achar que vai ali sair alguma coisa organizada, inteligente. Posso ter um efeito sem causa, preciso de inteligência para construir uma casa, para fazer uma cadeira, para fazer qualquer coisa. E aí você passa a pensar, então, se nós não vemos Deus, nós vemos o efeito de Deus, que é a natureza. E pela perfeição da natureza, nós passamos a entender o amor de Deus e a sua inteligência. E a sua ação sobre as nossas consciências. E é por isso que Jesus colocou no Pai Nosso muito claramente, seja feita a sua vontade. A vontade de Deus suprema a tudo que nos acontece. Tudo bem, acho bem legal isso, né? Mas o que me garante, né? A vontade de Deus quando eu estou sofrendo, quando eu estou me achando um devedor injustiçado, quando eu acho que Deus errou o endereço da dor que me atinge, quando o meu orgulho me enceguece e as paixões me tornam infantis e eu simplesmente me desvio, me perverto e desvio o tempo e passo a me lamentar e passo a colocar na condição da dúvida. Tudo bem, eu tenho esse direito, Deus me dá esse direito, agora eu não posso colher felicidade da dúvida, né? Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, exige trabalho de autoconhecimento, de compreensão. Então eu tenho referências quando eu estou encarnado aqui no corpo físico, que é o nome que minha família me deu, o hospital onde eu nasci,
o número de registro do documento, certidão de nascimento, tudo isso até se eu precisar uma cidadania no outro país, eu vou precisar. Posso mudar de endereço, posso mudar de casa, posso mudar o CEP da rua, mas e depois que eu morrer? E o que me mantém equilibrado, organizado na sociedade? Qual é a ética que me faz respirar o perdão, ou pelo menos me contenho quando eu estou prestes a ofender alguém, ou me arrependo e me culpo quando eu deixo de cumprir algum dos meus deveres impostos, seja no trabalho, seja na família, seja numa amizade, seja nas relações que eu tiver. De onde vem a minha consciência que regula essas coisas? Se eu nasci do útero apenas, e não tinha uma vida antes disso, e não tinha trabalhado antes disso, e não tinha feito erros e acertos antes disso. Então, para falarmos dos mundos espirituais, nós temos que saber que nós viemos de uma sociedade organizada, invisível aos nossos olhos, mas bem parecida com essa. Hoje já tem bastante cultura nesse sentido, não é? Tem o Nosso Lar, tem o Nosso Lar 2, os Mensageiros. Ah, mas isso é fantasioso, mas isso é ficção. Mas e a minha existência? E quando eu olho no espelho, não é um milagre da vida eu ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, como dizia Jesus? Não é um milagre nós podemos pensar, sentir, acordar, dormir, comer um pedaço de pão e ter energias e aquilo se transformar dentro da gente e nos dar força. Não é um milagre eu colocar uma semente na terra e aquilo virar uma árvore que me dá vitaminas. Eu respirar o oxigênio, vocês me escutarem nesse momento, isso tudo é fruto da nossa compreensão intelectual nesse momento da existência. No tempo de Jesus, ainda a ciência não tinha alcançado toda essa compreensão do que nos cerca. Por isso, ele vai dando em doses a nossa lição de aprendizado. E hoje nós já podemos entender melhor que a vida continua em dimensões diversas e infinitas, e que nós nos colocamos na frequência que nós queremos estar. Um exemplo de frequência, para quem não viu, mas vai ver o Nosso Lar, ou até mesmo o Nosso Lar 2, que as paixões nos levam, é quando o André Luiz visitou em espírito a esposa e sentiu ciúmes. Ele estava tentando se equilibrar, sentiu ciúmes, imediatamente a vibração dele mudou, a consciência dele mudou, a paixão daquele momento mudou, ele achou que ele era proprietário da alma e que ela não poderia seguir a vida dela porque ela era dele e tinha que esperar. E imediatamente ele se viu naquela região de vales sôfregos. E imediatamente ele lembrou, pela experiência que ele passou, de orar e voltou para onde ele estava. O pensamento é muito importante para a nossa felicidade. Nós estamos encarnados, e é uma palavra comum na doutrina espírita, estar dentro da carne, e reencarnação também, ou seja, sair e voltar, não é? Foi retirado isso da doutrina de Jesus Cristo no passado por conveniência política dos romanos, que queriam dominar o povo através da religião, então simplesmente tiraram, tornaram a religião católica a religião oficial do Império Romano e passaram a fazer as costuras que eles achavam, né? Porque eles perceberam que se não podiam vencer o inimigo, o cristianismo crescia, vamos nos unir para conquistar. Já não adiantava botar na fogueira os cristãos. Pedir para que eles renegassem o Cristo só dava problemas e custos para o Estado daquela época. Então eles preferiram, né, fazer desta forma, mas claro, a gente sabe que o processo evolutivo desta religião, que é tão sagrada quanto todas as outras, se dará dentro da vontade de Jesus, que está em todos os lugares. Também, porque ele é tão onipresente quase quanto Deus, porque é um espírito criado há mais tempo do que nós. A imagem é semelhança. Deus é só um. Isso foi uma discussão, inclusive, se Jesus era Deus, né? Não, Deus é só um. Jesus é um espírito muito antigo. Passamos a lembrar, por exemplo, numa relação de tempo, que se eu olhar para o passado e Deus não tem começo, então o passado é tão infinito quanto o futuro.
Nós, então, para não ficarmos, né, fora de uma capacidade mais real de compreensão, vamos nos focar no presente. O presente é que determina a direção da minha vida. Minha vida é apenas a responsabilidade minha com Deus. Desacordo com Deus significa encontrar a sua misericórdia, pedir perdão, porque ele nem se ofende, né? Deus sabe que os seus filhos estão em processo evolutivo e que precisamos estar em vários pontos do tempo e do espaço para sairmos da paralisia que costumamos ter quando satisfeitos das nossas necessidades, pequenas que sejam, e até os animais se movimentam pela fome, pelo medo, pelo sono. Nós já não somos animais, né? Nós somos espíritos, ou seja, olhar os lírios do campo, se Deus cuida do passarinho, se Ele cuida do leão, se Ele cuida da fera, nós temos consciência humana em evolução. E que não começou com o útero da mãe. Essa mãe de nossas vidas presentes, que nos deu este corpo, células dentro de nós se multiplicam de uma maneira milagrosa. A ciência, o microscópio já conhece o que há por trás das nossas células. Pelo átomo quase já chegamos ao invisível. Já conseguimos dividir a menor parte do átomo e não se encontrou a vida. Não se encontrou a dimensão. Então a ciência materialista está derrotada. Se a gente precisa de provas, se eu acredito sem precisar dessas provas, melhor, porque eu sonho, porque eu tenho premonições. Quando eu digo todos nós, né? Todos nós sonhamos e todos nós temos em algum momento uma premonição, por exemplo, de frequência, de pensamento, de ligação. Eu penso no meu filho e daqui a pouco ele me liga. Eu me lembro onde está algo dentro de casa que eu preciso fazer, daqui a pouco alguém da casa vai dizer, olha, tu pode fazer isso, estou pensando, meu pensamento está irradiando. Me lembro lá do vizinho, daqui a pouco eu encontro ele na rua. São premonições, são sentimentos, são vibrações que evidentemente a gente não precisa explicar tudo isso matematicamente para ter fé em Deus, em Jesus. Mas tem aqueles que precisam. Então, o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Na parte ética, moral, ele nos explica que cada um segundo as suas obras significa que se eu ferir esta lei de amor, eu vou semeador. Eu posso testar isso, não é? Os materialistas, os mercenários, os homens de guerra, os generais ainda da atualidade, continuam fazendo a guerra com armas mais modernas, uma tecnologia mais avançada, mas com um coração ainda primitivo, que são capazes de prejudicar a tecnologia mais perfeita que é a nossa vida, o corpo. São capazes de aprovar nos congressos leis que podem destruir a vida no 3º, no 4º mês de gestação. Sem o mínimo respeito, achando que nós somos obra do acaso. Então tudo isso sim tem a ver com o mundo espiritual, porque nós também fazemos parte de uma das frequências de Deus, porque tudo faz parte da espiritualidade. E quando desencarnarmos, quando o nosso corpo for sagradamente depositado ao pó, porque do pó viemos ao pó, voltaremos, ou seja, nós somos matéria organizada por uma potência espiritual. Jesus dizia, nós somos deuses, cada um de nós estudou como seria a nossa existência, não nasceu por acaso no lar, planejou o que faria neste plano físico para continuar no processo de amadurecimento espiritual, não chegou a essa porta por acaso. Formamos em lugares, escolas mesmo. Não vamos ficar arrastando. Claro, se nós quisermos não pensar em Deus e ficarmos, né, andando na direção do nosso negativismo, se nós quisermos ficar andando com um sentimento de desespero e descrença no plano espiritual, e fugirmos à luz,
também dá. Nosso lar mostrou muito claramente, né, os planos espirituais onde as pessoas vivem em charcos, em florestas, em montanhas, em rios, em desertos. Tudo isso existe no plano espiritual. Porque se existe a Terra, e a Terra é um milagre de Deus, vamos colocar assim, não é um milagre, existem leis, mas para que a gente explique, né, a existência de Deus exige, né, uma capacidade que nós ainda não conseguimos alcançar. Então vamos ficar no princípio que ele é a inteligência suprema e que não existe efeito sem causa, Deus é a causa de todas as causas. Ele é Pai, Ele é bom, Ele é misericordioso. Isso é fé raciocinada. Isso me faz, mesmo diante da ira que possa tentar dominar e da tentação o meu coração, o coração de quem quer que seja, pensar duas vezes antes de infringir uma lei que eu sei que eu vou ter que resgatar ali adiante. Então, por inteligência, eu passo a aprender que se eu amar, a minha vida vai ser mais feliz. Jesus falou pelo perdão, falou que quem com ferro fere, com ferro será ferido, falou que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, nesse plano ou em dimensões diferentes. Eu não quero ficar muito na parte física, mas só para citar, existe na física, quando vai no oculista, e todos nós em algum momento da vida nós vamos, né? Ele tem lá um aparelhinho que mede a luz, então ele pede, ó, tu enxerga melhor o verde ou o vermelho? É uma frequência dos nossos olhos, né? A visão lateral, às vezes, ela vai desaparecendo, a catarata vai sumindo. Nós sabemos que o cavalo, por exemplo, se ele vê uma cobra, ou se ele para antes, mas se ele vê um ser invisível, ele para na estrada. Né? Hoje já não se anda tanto a cavalo, mas tem muitas histórias de que o cavalo, quando via alguém atravessar a estrada, ele parava, se fosse um espírito. Porque o olho dele enxerga. O gato, por que ele muda a pupila dele? Por que ele aumenta ou diminui? Porque existe uma régua de luz que nós enxergamos, mas ela pode ser mais baixa do nosso limite ou mais alta do limite que nós somos capazes de ver. Basicamente assim. Né? Nós temos uma viseira aqui nesse plano e nós enxergamos aquilo que está aqui, a não ser que a pessoa tenha mediunidade de evidência por algum motivo de antecipação desse sentido, porque no futuro todo mundo vai ter, mas quem tem antes do amadurecimento geral da humanidade para enxergar o mundo dos espíritos, como o Divaldo Franco, por exemplo, que enxerga os espíritos, e no trabalho dele não identificava quem era encarnado, quem era desencarnado, é uma frequência. E não quer dizer que não exista, porque eu não enxergo. Se eu fechar os olhos, eu não vou enxergar o relógio lá, não vou saber onde parar de falar. Eu não vou saber que vocês estão aqui, o cego, né? Ele não vê a luz, mas o pior cego é o que não quer ver. Então, nós entendendo isso, vamos saber que a matéria, ela tem várias dimensões também. A química também fala dos elementos, né? Nós temos, bom, todo mundo conhece o que é ferro, né? O ferro, o alumínio, esses materiais que nós temos, que são da natureza, que não são forjados pelo homem, tem materiais que nós não conhecemos ainda. Eles não eram conhecidos no Egito com a popularidade que é hoje. Eles acharam uma espada lá do faraó do Tutankhamon, forjada em ferro por uma tecnologia que não existia, e por um elemento que não tinha muito abundantemente lá naquela região. Provavelmente vem de algum outro lugar, vamos ficar aqui, não vamos ficar falando, né, de outras coisas, de outros planetas. Mas existem muitas moradas na casa de Deus, tanto físicas quanto materiais. Isso é um consolo. Isso é uma realidade que me torna, pelo menos, mais esperançoso de que, quando disse Jesus que nenhuma ovelha se perderia, ele falou a verdade. Ele quis dizer que eu posso sim, se eu quiser, como disse São Paulo, num entendimento muito lúcido, fazer o mal. Mas nem tudo me convém. Ele disse, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Porque eu passo a desenvolver sentimento de respeito ao meu próximo quando eu entendo que ele também tem as mesmas liberdades e mesmos deveres que eu, numa lei de amor. Então, quando eu firo ao próximo, eu estou ferindo ao Deus que há dentro dele, que é o mesmo que está dentro de mim. E na lei de equilíbrio, aquela dor acaba voltando.
Mesmo ocultamente eu posso ferir alguém, a gente já sabe, por pensamento, por sentimentos. Então os mundos espirituais, para concluir, eu fiz todo esse contexto porque não tem como nós pensarmos no que há além da nossa vida se nós não colocarmos a explicação da vida aqui, que nós somos capazes de tocar, de ouvir. Não é? Nós não seremos diferentes do que somos nessa vida quando saímos do corpo. Então vamos lembrar, né? Tomara que eu também tenha feito a lição de casa, eu sou espírita há 40 anos, mas cheio de defeitos, então tomara que dê tudo certo. Dia que eu desencarnar, é certo que eu vou, antes disso, né, tentar ver com Deus se eu posso ficar mais um tempo com meus filhos, por exemplo, né, com o neto, porque o dinheiro não vai resolver a minha vida, né? Todo mundo vai desencarnar, seja rico, seja pobre. O que determina a minha vida espiritual, o meu endereço no plano espiritual, é a minha boa vontade. Por isso eu estava lendo aqui a palavra do bom samaritano. Por isso, Allan Kardec que disse que fora da caridade não há salvação. E a caridade, ela está baseada no respeito ao semelhante, no respeito ao direito do próximo. Eu vou rezar, né? Vou pedir a Deus. Vai ter uma equipe de socorro, um hospital que vai tentar, no momento do desencarne, me convencer aí com eles, assim, quando a gente recebe, quando eu me acidentar, que Deus me livre, né, eu não vou me mexer, vai vir aí o SAMU e vai tentar me levar para o hospital, não posso nem me mexer, não é? Porque vai ter um sistema ali para tentar cuidar da minha saúde. Se isso nós que somos humanos imitamos paredamente, Deus multiplique isso ao infinito, então quando eu for desencarnar, vai ter lá alguém para me ajudar. Meu anjo da guarda, toda uma equipe espiritual. Agora, se eu quiser ir ou não, né? Tem gente que foge do hospital, é uma outra coisa. Posso até sair correndo e não ir para uma colônia espiritual e ficar vagando, né? Sou um espírito errante. Vai ter rua, vai ter perigo, não vou morrer, já estou morto, né? Nesse caso, fisicamente, né? Como disse a senhora que pegou o ônibus com o André Luiz lá, que era paciente dele, ele perguntou, a senhora melhorou? Ele disse, sim, eu morri, né, doutor? Estavam os dois no plano espiritual, né? Então, mas se eu quiser um endereço no plano espiritual, eu já posso desde já começar a fazer o bem, fazer horas de caridade, de perdão, buscar, né, pelo menos evoluir um dia de cada vez que seja. Vai ter lá um cantinho para mim. Nem que seja num albergue espiritual, um cantinho para o meu silêncio. Não vou viver lá numa comunidade, numa casa. Eu vou ter um estômago porque eu preciso dele para outra encarnação, então eu não sou tão evoluído assim para não ter mais intestino, não. Então eu vou ter que tomar banho, vou ter que fazer higiene, vou ter um cérebro. Vou ser o que eu sou aqui, sem sobressaltos. Só o susto, né, de as pessoas daqui não me escutarem mais, né? Porque daí a gente vai achar que está sendo, se a gente se desesperar, aí a coisa pega, né? Eu vou ficar na minha casa, vou ficar no meu trabalho, vou ficar desesperado e vou perder a noção de tempo, né? E aí isso pode dar problema. Então vamos lembrar de Deus quando a gente estiver no ponto espiritual. E chamar o socorro, o SOS, né? Eu nunca precisei, graças a Deus, mas sempre quando eu estou viajando eu gravo aquela plaquinha lá, em caso de emergência diz que tal. Então a gente deveria levar, né, para além túmulo, né, em caso de emergência, reza o Pai Nosso. Espera o socorro, ele vai chegar. Os mundos espirituais, então, eles são, né, 30 segundos de conclusão, eles são a matriz do mundo físico. A Terra, um dia, vai se desagregar. Tudo é energia. Hoje em dia se fala muito nisso. Energia que se transforma. Como eu falei da semente, que vira uma árvore, da casca, do fruto. Aquilo que nós comemos se transforma. Essa matéria, um dia, ela não vai mais ser necessária, porque nós vamos estar numa outra dimensão, evoluindo, e depois noutra, e depois noutra, e depois noutra, ou estacionando, nunca voltando para trás, né? Com maior ou menor dificuldade, de acordo com a nossa vontade. Deus é infinito, o nosso progresso é infinito. Então sempre vai ter um atrativo, né? Senão fica chato mesmo, né? Você vai chegar lá, tá, agora eu sou perfeito, o que eu vou fazer? Eu vou ficar só ajudando os que não, né? Tudo bem, eu posso ajudar, mas eu acho tedioso. Eu acho que se não tiver lá uma cenourinha na frente para a gente caminhar, né, não vai ter muita graça. Essa é a vida, a verdadeira vida. Lá nós deixamos o nosso armário no plano espiritual, a nossa casa. Tem no próprio filme Nosso Lar, o André Luiz mora num sofá de favor numa casa lá,
que o pai daquela família já estava construindo aquela casa há umas 4 vidas, fazendo trabalhos espirituais, reencarnando, voltando, com organização, tomando água, fazendo sopa, tendo a sala, tem aparelhos tecnológicos. Não é ficção científica para que a gente saiba, porque se eu estiver falando aqui, a internet está me vendo, e aparecer aqui alguém que seja de uma floresta, vai dizer que nós somos ficção científica. Quem imaginaria que eu ia ter um celular como esse nos anos 80? Não precisa ir lá nos anos 20. Né? Então, quer dizer, nós já estamos vivendo o futuro, e o futuro é infinito. Tenhamos a certeza de que Deus nos deu essa compreensão para nos dar paz. Mas lembrando sempre que ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, essa tecnologia não me serve, né? Porque daí eu vou fazer bomba e vou jogar no outro, né? Depois eu vou para o sofrimento, vale de lágrimas e sofrimento, e não sei porquê. Fico lá lamentando, colocando a culpa em Deus, né? A gente não lembra, mas Deus é paz, é amor, é misericórdia, e que Ele nos ajude a escolhermos sempre o melhor caminho, a melhor direção. Muito obrigado pela atenção. Sei que a gente vai falar sempre limitadamente, mas se espera que alguma coisa tenha sido útil aos amigos. Peço que fechemos os olhos no momento de passe, que Deus nos apresente com a convicção de que nós temos o presente, a sua existência, a sua manifestação dentro de nós, e que nós tenhamos a certeza e a convicção de que os nossos erros não são culpa dele, mas Ele nos carrega, e também nos nossos acertos Ele nos ama. Não nos abandone, Senhor, nós sabemos disso, de nós mesmos, que nós jamais desistamos de levantar nas nossas quedas e continuar. Sabemos que o tempo é teu, sabemos que as leis que nos prendem ao corpo físico são tuas, por isso estamos reencarnados, e que saibamos que o cumprimento do dever é que nos dará maior ou menor grau de felicidade, Senhor, e por isso te pedimos humildade na dor, paciência no amor e esperança na fé. Seja feita a tua vontade. Muito obrigado por esse momento e que assim seja. Obrigado.